Boa tarde. Estamos aqui no dia 27 de dezembro de 2019, um dia escaldante aqui em Porto Alegre. E eu estava lendo um artigo bem curioso de uma suposta descoberta ou comprovação que vem de uma universidade lá da Escócia, questionando se existe uma realidade. Tudo parece mostrar que não existem fatos, existem só perspectivas, né? Perspectivas que cada observador teria sobre a realidade. E eles, claro, se tratando do mundo subatômico, que é onde a pesquisa foi, sobre o qual a pesquisa foi elaborada, né? Onde eles usaram máquinas que perceberam, registraram valores numéricos, acredito eu, sobre um mesmo movimento de algum corpúsculo, né, menor que um átomo. Não sei se elétrons ou prótons, nêutrons, né? Daí eles sugerem que, veja, um mesmo corpúsculo subatômico, ele seria percebido diferentemente por máquinas ou instrumentos de medida. Mas aí eu pensei o seguinte, por que não pensar assim? Vamos supor que uma caneca de café quente seja apresentada para dois observadores. Esses dois observadores, cada um tem um termômetro. Mas esse termômetro, ele não tem tanta precisão. Vamos supor que ele só medisse o grau de uma determinada temperatura. Nós sabemos, né, a temperatura mede o grau de agitação molecular de um corpo, de um líquido, ou um gás, ou um corpo sólido. Vamos supor então que esses instrumentos não fossem tão precisos para medir a temperatura em décimos de grau. Poderia acontecer, por exemplo, que, colocado esses dois termômetros na xícara de café, um deles medisse, digamos, 39 graus e o outro medisse 40 graus. O que pode acontecer é que não se trata do fato de que cada fato observado e cada fato real fosse observado de formas diferentes por diferentes observadores. O que pode acontecer é que, na medida que o termômetro que marcou 39 graus não mede e não meça décimos de grau, ele pode, por exemplo, na realidade ser 39 graus, para quem tem um termômetro mais preciso, né? 39,9 graus. E aquele termômetro que marcou 40 pode, na verdade, ter 39,9 graus. E, portanto, mediriam da mesma forma o evento. No caso aqui, o exemplo da xícara de café, mas poderia ser o exemplo dos próprios cientistas lá da Escócia, né? Observaram um determinado fenômeno que acontecia dentro de um átomo ou de uma partícula menor que um átomo. E os instrumentos não serem suficientemente apurados, né, aguçados, detalhados, para perceber detalhes, né? Detalhes ainda menores daquele mundo subatômico. Então, acho que é preciso ter cautela. Agora, o que me parece uma verdade definitiva é que, se você sempre puder encontrar partículas menores, nós sempre estaremos correndo atrás na busca de instrumentos aguçados para perceber e medir adequadamente, completamente essas partículas. A menos que chegue um momento em que não exista partículas menores, como pensavam Demócrito, né, os primeiros filósofos gregos, né, de que chegaria um momento em que o ser humano se deparará com uma partícula que não possa mais ser dividida. Bom, nesse caso, então, nós conseguiríamos desenvolver um instrumento que desse conta de medir essa partícula. Mas eu acho isso pouco provável. Eu acho que é sempre possível encontrar elementos ainda menores e, portanto, nós nunca chegaremos a uma medida definitiva que possa determinar quantitativamente movimento
dimensão, volume dessas partículas subatômicas, né?